Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Vamos falar sobre um estudo da Unifesp que sugere que a homofobia envolve uma relação de medo. Essa pesquisa apontou que o preconceito pode ser uma reação defensiva. Está conosco hoje aqui a pesquisadora responsável por esse trabalho. Ela é biomédica do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, Cristina Lazaites. Cristina, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Por que esse trabalho e explica pra gente como é que ele foi realizado? Bom, esse trabalho ele teve por objetivo entender o padrão emocional que pode estar por trás da homofobia, entender como as pessoas reagem frente a estímulos sexuais ou eróticos, mostrando casais em diversas situações, inclusive casais homo ou heterossexuais. Ele foi realizado como um projeto de psicologia experimental em que foram recrutados 39 voluntários e eles vinham ao nosso laboratório, faziam uma sessão experimental em que eles observavam imagens, uma apresentação variada de imagens emocionais, inclusive imagens eróticas. Eles declaravam o que eles sentiam perante cada imagem através de uma escala de emoção que tinha medidas de prazer, alerta e dominância. E ao mesmo tempo em que ele assistia às imagens, eles tinham medidas fisiológicas sendo tomadas. Por exemplo, o suor da pele, que pode dar uma medida de alerta, os músculos da expressão facial, que podem nos fornecer medidas de prazer. Então, esses dados fisiológicos complementavam a avaliação do estado emocional do indivíduo. Quer dizer, então não só a declaração dessas pessoas, quer dizer, por escrito, eles diziam o que eles estavam sentindo, mas eles eram também conectados a alguns aparelhos. Isso, exato. Que mostravam reações fisiológicas. Isso. Tá. E a conclusão? Explica para o internauta o que vocês concluíram a partir daí. Bom, o estudo tem dados muito interessantes. Em primeiro lugar, a diferença entre homens e mulheres na homofobia, que foi muito aparente nesse estudo. Homens heterossexuais, eles tendem a ter uma homofobia muito forte e direcionada contra homens gays. E as mulheres, elas têm reações negativas perante gays e lésbicas mais moderadas, e inespecíficas para o sexo, então é contra gays e lésbicas. Outro dado muito interessante é que os voluntários declaravam sentimentos de baixa dominância quando observavam casais de um grupo diferente, o que valia para os heterossexuais e homossexuais da pesquisa. Então, por exemplo, um heterossexual observando imagens de casais gays, ele declarava baixa dominância. O que é um sentimento de baixa dominância? Significa que a pessoa se sente mais submissa, acuada, receosa, e exemplos de emoções são medo, vergonha, o próprio receio. E por haver esse receio, isso indica que pode haver um comportamento defensivo em resposta a essa emoção. Isso seria, no caso, essa pesquisa ela tem foco no que seria o tabu da homossexualidade, que é um pouco diferente de você olhar para o preconceito social que atinge diretamente os indivíduos gays e lésbicas. Na questão do tabu, existe uma ansiedade gerada por esse tabu, que é a rejeição à ideia em si da homossexualidade, o seu repertório erótico, sensual e afetivo. Então, essa emoção defensiva, esse comportamento defensivo seria em resposta a essa ansiedade do tabu. Agora, pode ser também em resposta ao desconhecimento? Foram avaliados também homossexuais, quer dizer, que já tiveram experiências com pessoas do mesmo sexo, e a relação era outra, o sentimento gerado a partir dessas imagens era outro? Sim, é muito importante dizer que esse dado que eu falei do sentimento de baixa dominância foi mútuo. Então, isso valia tanto para os heterossexuais que olhavam imagens de casais gays e lésbicas, quanto para os homossexuais que olhavam imagens de casais heterossexuais. Significa simplesmente que nós tendemos a nos sentir mais acuados ou mais submissos perante um grupo diferente. Isso é geral. Independente de serem homossexuais, ou enfim, só pelo fato de ser diferente do que nós somos, já gera esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Isso, exato. Olha, nós fomos às ruas também perguntar para as pessoas se elas se consideram preconceituosas. Eu gostaria que você acompanhasse as respostas.
Olha, eu não tenho preconceito quanto a nada, tá? Mas isso não quer dizer que eu vá apoiar tudo, né? Mas eu acho que cada um tem seu espaço. Se é bom pra ele, se ele é feliz daquele jeito, pra mim tudo bem. Eu tenho preconceito a alguns gestos estereotipados. Eu acho que ser gay é biológico, a gente nasceu ou a gente escolheu, alguns dizem que sim, mas a gente nasceu assim. Agora, outros gestos são escolhidos e são falta de educação. O que está acontecendo com personagens do Big Brother agora na TV? Uma tendência a fazer aquela coisinha vulgar, tipo, vamos fofocar, vamos jogar veneno, vamos fazer aquilo. Que isso não é respeitável nem em homens, nem em mulheres, homossexuais ou heterossexuais. Contra isso, sim, eu sou preconceituoso. Não. Eu acho que cada um cuida da sua vida como quer. Não, eu não me considero preconceituoso. Depende da visão, assim, porque querendo ou não, as pessoas têm um pré-conceito, entendeu? Então, cada um tem a sua relação, entendeu? De preconceito. Numa situação, tipo, a pessoa era gorda, daí eu falei, meu, vai sair daqui, seu gordo, entendeu? Querendo ou não, foi um preconceito meu. Considero preconceituoso, não. Não considero. Já tive um ato, mas não foi... Foi por instinto mesmo, né? Um rapaz veio, mexeu comigo, sim. Tive até meus amigos do lado falaram assim, não, deixa isso quieto, mas... Tipo, naquele momento tive sim. Ele coloca que foi por instinto. Foi por instinto mesmo? Os homens, eles têm um universo, né, de masculinidade, né, uma cultura machista que é um pouco complexa, né, nesse sentido. Existe uma cultura hipermasculina, né, que tenta definir regras, né, para você ser um homem de verdade, e geralmente essas regras incluem ser homofóbico ou vigiar o comportamento dos outros homens e perseguir, reprimir ou até agredir homens que se comportem de uma forma diferente. Então é uma questão de status social masculino, né, dentro desse universo machista. Então existe esses comportamentos instintivos de um homem responder de uma forma agressiva quando ele toma uma cantada por parte de outro homem, mas provavelmente ele também não ia gostar se ele cantasse uma mulher homossexual e ela fosse agressiva com ele, né? Então, há de ser pensado. O que você achou, de forma geral, da nossa pequena amostra? É isso mesmo? É o que mostra a sua pesquisa? É muito interessante você notar no discurso das pessoas a seguinte fala: eu não tenho preconceito, mas tem uma coisinha ou outra que me incomoda. A coisinha ou outra é uma evidência de que tem um pouco de preconceito ali, né? Que existe alguma coisa que ainda não está exatamente isonômica, né? Quanto à questão dos homossexuais e dos heterossexuais na sociedade. Isso denota. Existe uma resistência muito grande por parte das pessoas a admitir o próprio preconceito. Pesquisas populacionais demonstram isso. Então, em 2008, teve uma pesquisa no Brasil que estudou a população geral, né, as suas opiniões sobre a homossexualidade e tentou vasculhar a homofobia nessa população. E viu-se que 92% das pessoas reconheciam que havia homofobia no Brasil, mas só 27% delas admitiam ter preconceito contra gays e lésbicas. Ou seja, apesar dessa diferença, né, que o preconceito geralmente é dos outros, não é meu, é um preconceito muito assumido, talvez seja o preconceito mais assumido na população brasileira, sinal de que tem um grande apoio social a esse preconceito. Isso que eu ia te perguntar, o preconceito existe em relação ao homossexualismo desde que o mundo é mundo? Onde é que ele nasceu? Na verdade, o preconceito é característico de algumas culturas e algumas sociedades. Então, por exemplo, você olha para civilizações como na Grécia ou como em Roma, não havia uma palavra para designar homossexual, mas era uma prática extremamente comum na sociedade, né? E uma pessoa não era estigmatizada ou rotulada por ter uma relação homossexual de vez em quando, né? Não havia esse conceito. O preconceito ele se estabeleceu no nosso mundo de uma forma mais forte através das religiões judaico-cristãs, né? Quando o cristianismo acabou dominando, né, o Ocidente e veio a Idade Média com o grande poderio que isso deu à Igreja Católica, essa ideologia homofóbica contra
a homossexualidade predominou e dominou o Ocidente, nós estamos apenas começando a nos desvencilhar disso. Então, de acordo com a história da humanidade, a Igreja Católica tem um papel importante nisso. Muitas religiões têm, né? Isso, a homofobia está por trás dos discursos de outras religiões também. No caso do Islã, existe a Sharia, onde existe punições de pena de morte para a homossexualidade. Hoje aqui no Espaço Online nós estamos conversando com a pesquisadora Cristina Lazaitz, ela que é responsável por esse trabalho lá na Unifesp, ela é biomédica do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Daqui a pouquinho tem mais para você. Fique conosco. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.